Fala galera, boa tarde. Então, diante de algumas situações que eu já tenho vivido, algumas situações vivenciadas, desde o momento que eu comecei a prosseguir com os meus objetivos diante da minha vida profissional, com a empresa que atualmente ainda é uma empresa informal. Eu ainda atendo ainda só por encomendas e eu ainda não tenho a minha própria empresa física, mas atendo online, já atendo alguns clientes. Então, tudo surgiu de acordo com o nome da minha empresa, né? Onde o nome da minha marca, na verdade, né? Empresa atualmente eu não tenho, mas o nome da minha marca, que é Ousado Gourmet. Mas daí você me pergunta por que Ousado Gourmet? Porque tudo começou na pandemia, né? Aonde eu me encontrava sem ter o que fazer e eu acabei numa caminhada, eu saí de casa de máscara para fazer uma caminhada e eu senti o desejo de fazer um exercício que não viesse a prejudicar nem a mim mesmo, nem as outras pessoas e nem a minha família, né? Para que eu não viesse prejudicar tendo contato com outras pessoas. Então, nesse momento, eu me encontrei e obtive na minha mente por que não patinar? Por que não voltar a patinar depois dos 40 anos? Nessa época eu acredito que eu já tinha uns 40, né? E voltei a patinar sim. Conheci alguns grupos de patinações que porventura comecei a participar e nisso eu comecei a desenvolver a patinação como um hobby, né? E esse hobby me fez a cada dia mais a criar um amor por esse esporte, né? E com essas pessoas maravilhosas, onde hoje eu posso chamar de amigos, e eu comecei a me desenvolver nesse esporte, né? Da patinação onde eu posso dizer que é um esporte que eu realmente me identifico, que amo de verdade, e eu me desenvolvi muito, cheguei a um nível que eu jamais eu esperaria chegar, que é a patinação de rua, né? Aonde a gente se encontra para fazer urban, chamado urban, patinação de rua, aonde eu fazia com a galera, com o grupo, e isso tudo eu fui desenvolvendo. Eu cheguei a descer ladeira, gente. Tem ideia de descer ladeira íngremes, ladeiras muito grandes que muitos não tinham coragem de fazer isso. E eu, com 40 anos, desenvolvi essa coragem. Então, por esse motivo, eu criei um perfil no TikTok, em outra plataforma, onde eu coloquei lá Ousado, JB Ousado, que era Jailton Barros Ousado. E nisso eu comecei a postar lá nessa outra plataforma, eu comecei a postar meus vídeos patinando, descendo ladeira e etc. E nisso a galera começou a curtir, comecei a fazer live no TikTok. Comecei a fazer live nisso e meu nome foi pegando. A galera que chegava nessa plataforma só me chamava de ousado. E eu me identifiquei com esse nome, gente. Não foi uma coisa tipo, não, foi uma coisa criada porque eu sempre fui ousado em fazer aquelas coisas que para mim eram difíceis. E voltando para outro lado, saindo um pouco desse meio da patinação, eu passei durante muito tempo, depois da minha formação, falando agora sobre profissão, para quem me conhece, eu sou formado em gastronomia, não tenho pós, não tenho outras, é, outras formas, como é que eu posso? Não tenho pós, não tenho doutorado, não tenho mestrado,
e tenho somente a minha graduação. Mas daí eu passei um tempo fora da gastronomia por saber que realmente não era valorizado. Todo cozinheiro sabe que não é valorizado na área. É uma área muito difícil, só tá nela quem realmente ama. E eu não, eu passei um tempo, trabalhei em alguns restaurantes, bistrôs, e eu amava essa profissão, mas só que é uma profissão que te cobra muito, te puxa muito, te envolve de uma forma que você fica praticamente sem vida, mas o salário é infelizmente pouco valorizado, um salário muito baixo, onde as pessoas trabalham muito e ganham pouco. Aí, depois de algum momento já formado, eu acabei saindo da área. Fui trabalhar em outras áreas, administrativa, como operador de caixa. Não tenho vergonha de falar nisso para ninguém, porque para mim vergonha é roubar. Então eu fui trabalhar em outras áreas e tenho muito orgulho porque eu fiz o meu curso com todo esforço, trabalhando numa lanchonete famosa na cidade onde eu morava. É, Saía de lá, ia para a faculdade, para a biblioteca estudar, ia fazer prova, ia para aula, eu não tinha nem tempo de ir em casa tomar banho, nem comer, eu tinha que ir direto do meu trabalho para a faculdade. E nisso foi muito ralado para mim, nunca tive herança de papai nem de mamãe para poder me ajudar a pagar a minha universidade, nunca tive isso. E tenho muito orgulho da minha família, porque a minha mãe sempre me incentivou a estudar, a minha mãe sempre me incentivou a querer mais. Eu estou um pouco emocionado porque a minha mãe é tudo na minha vida. Depois de Deus, minha mãe é a coisa mais importante na minha vida. Me desculpe um pouco a minha emoção, mas eu quero falar para vocês que eu nunca tive a oportunidade de, tipo, morar fora, fazer cursos fora do país. E depois que eu voltei aqui, depois que eu voltei a morar, eu fui para outra cidade que eu morava em Natal, Rio Grande do Norte. Nasci no Rio de Janeiro, mas passei mais tempo na minha vida em Natal, Rio Grande do Norte. E hoje, atualmente, me encontro morando aqui no Paraná. E acabei chegando aqui, trabalhei em alguns restaurantes também, só que eu decidi a sair um pouco do CLT e sempre tive o desejo na verdade, no meu coração de obter o meu próprio negócio. Então aí onde foi surgido essa oportunidade aqui na cidade, onde eles realmente têm esse aqui a cidade, a galera faz muito feiras gastronômicas, em vários pontos da cidade. E nisso eu comecei, através de amigos, do meu companheiro também, a ter o conselho de começar a fazer meus produtos. Eles diziam sempre que eu cozinhava bem, precisava levar isso à frente e tal. E nisso eu sempre me identifiquei, como eu falei anteriormente, como ousado, e nisso eu botei o nome da minha marca como Ousado Gourmet. E nisso começaram a surgir algumas críticas por trás disso. Ah, ousado, eu não vejo nada de ousado no que você faz. Mas eu quero dizer que há ousadia sim, porque para mim sempre foi muito difícil chegar a obter conhecimento. Fiz a minha universidade, mas vocês sabem que através
da universidade você não vai conhecer tudo, você vai sair de lá conhecendo muitas técnicas, e eu agradeço a Deus pela essa oportunidade que eu tive de fazer o meu curso. Você sai de lá sabendo muita técnica, eu agradeço demais os meus professores, que foram professores excelentes. Hoje eu sei o que eu sei através deles também, depois de Deus e depois deles. Depois vem eles. E é isso. Então, o Ousado Gourmet não tem nada a ver de eu querer ser uma pessoa tipo criativa além dos outros chefes, além de outras pessoas. Não tem nada a ver com isso. E também tem a ver porque eu nunca tive a oportunidade de morar fora, de conhecer técnicas internacionais. Com toda a técnica que eu conheço foi dentro da minha faculdade, que eu só tenho somente a graduação. E nisso eu posso dizer que eu sou ousado, sim. Eu uso técnicas da cozinha francesa que durante muito tempo eu saí da gastronomia e voltei, e quando chego a fazer as minhas receitas, eu sempre estou estudando, independente se eu ter saído da área ou não, mas eu sempre estou estudando, buscando conhecimentos. Não tive a oportunidade de morar fora, como muitos aí que são bancados pelos papais, pelas mamães, e têm uma vida de herança, mas eu nunca tive isso. Tudo que eu tenho hoje foi ralado, foi o pé no chão, e foi conseguido por todos os meus esforços. E se eu pego uma receita da culinária internacional e chego a fazer, e chego a chegar a ter um sucesso com essa receita, é porque eu sou ousado, sim. Queira você dizer que eu não sou, mas eu sou ousado, sim, porque eu pego ingredientes bons, coisas que muitas vezes não tá no meu alcance, mas eu sou ousado e vou lá e compro, sim, porque eu sou ousado para chegar a ter todos aqueles ingredientes e fazer, e a coisa dar certo. Então eu sou ousado, sim, porque eu não precisei sair da minha terra, do meu país, para chegar e ir para França, Estados Unidos ou Canadá, seja qual for o país ou a cidade, para chegar a conhecer técnicas. Eu conheço porque eu estudo, diante dos meus limites, eu chego a conhecer e consigo fazer desde o início até o produto final da minha receita, e sempre obtive o sucesso e elogio dos meus clientes. Não é porque eu não saí daqui para morar em outros países que eu não tenho objetividade, eu não tenho sucesso naquilo que eu faço, porque tudo que eu ponho a mão, graças a Deus, o meu Deus abençoa e sempre abençoou. Então, gente, é isso. Eu queria dizer para vocês sobre essas situações que eu cheguei a passar. O meu nome, Ousado Gourmet, não é somente por eu me achar uma pessoa melhor do que as outras pessoas. Ele veio de lá de trás, de coisas que não tinha nada a ver relacionado à gastronomia, mas eu também me sinto ousado, sim, porque quando eu chego a praticar, fazer uma receita que eu nunca fiz na minha vida, e quando eu chego a fazer, eu sempre obtenho sucesso. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é comigo e as minhas mãos são abençoadas. Valeu, galera. Boa tarde, fiquem com Deus e até mais.